Essa é uma noite de adorar a sua presença. Essa é uma noite de reconhecer a sua presença. Essa é uma noite de glorificar o seu nome. Obrigado por tudo que você vai fazer durante esse culto, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas nós conhecemos. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos a presença gloriosa do Espírito Santo. Não é alguém que é estranho para nós, mas é alguém que habita dentro de nós, que mora dentro de nós, que faz toda a diferença. Aleluia! Pergunte para o seu vizinho, você está pronto? O louvor, obrigado, já vocês voltam. Já mesmo. Pretendo não prolongar hoje, que nós estamos no culto do Espírito. Aleluia. Espera que estou abrindo aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho essa noite, os poucos minutos que nós temos. Já está acelerado ali o relógio. Seguindo a liderança do Espírito Santo. Nós vamos estar conversando um pouco sobre esse tema. E já faz uns dias que tem saltado cada vez mais esse texto no meu coração, esse assunto dentro de mim. E eu acho que é bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz assim, colocaram? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, diga comigo, comunhão. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa é uma saudação bem comum para Paulo, que ele fazia em suas cartas. Ele dizia que o amor e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. E o que significa a palavra comunhão com o Espírito Santo? A palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa parceria, companheirismo, compartilhar juntos, intimidade. Você pode dizer comigo? Parceria, companheirismo, compartilhar juntos e intimidade. Então, ter comunhão com o Espírito Santo é você ter um relacionamento vivo e íntimo com Ele, ser guiado, consolado e ensinado por Ele, ouvir a sua voz e sentir a sua presença e andar em unidade com o Espírito Santo no nosso dia a dia. Andar com o Espírito Santo não só quando estamos na igreja, mas andar com o Espírito Santo na nossa rotina, nos mínimos detalhes, porque essa é a proposta que Deus teve desde o começo, quando enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem como ajudador, ele vem como conselheiro. Ele se apresenta na Bíblia como um amigo fiel, aquele que vai estar com você. Lá em João, capítulo 14, você pode abrir a Bíblia lá. 14, versículo 16, diz assim. Vou correr um pouquinho por conta do tempo. Jesus estava falando aqui, e ele estava falando sobre a promessa do Espírito Santo. E ele diz, eu pedirei no versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Esse que eu estou falando é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem porque Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar um encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará sobre todas as coisas. Não só sobre algumas coisas, mas sobre todas as coisas. E Ele lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lá em João capítulo 16, pulando mais uma página, diz assim, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda
verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhe dirás tudo o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Viver na liderança do Espírito é viver pelo que Deus sabe. Não é viver pelo que a nossa mente sabe. Não é viver pelo que os nossos sentimentos diz. Mas é viver baseado no que Deus sabe. E o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como esse que vai anunciar toda a verdade. É aquele que vai te aconselhar, que vai te orientar, que vai te mostrar o caminho que você não conhece. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, é isso que as Escrituras se referem quando dizia, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que eu amo. Mas foi a nós dado que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece esses pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Uma das melhores coisas, queridos, quando estamos nos deparando com algumas situações da nossa vida, é sabermos que nós temos o Espírito Santo que vai nos aconselhar, que vai nos dar instrução, que vai nos orientar. Nós não precisamos ser pegos de surpresa por coisa alguma, porque nós temos aquele que habita dentro de nós, que ele vai nos conduzir a toda a verdade. Ele vai trazer luz para as áreas que nós não conhecemos. E como é difícil nos deparamos com algumas circunstâncias, com algumas tribulações no nosso caminho, sem saber o que fazer. Mas nós, quando temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós já temos todas as respostas que nós precisamos. Não existe distância de você consultar o Espírito Santo, porque ele agora habita dentro de você, ele habita dentro de mim e ele tem todas as respostas. O Espírito Santo, ele vai trazer clareza para o seu caminho. Ele vai trazer luz para as áreas que não estão tão claras. E nós não precisamos que eles estejam vivendo uma vida baixando um fogo aqui e acolá. Apagando um fogo aqui, apagando um fogo ali. Mas o Espírito Santo, ele tem o papel de se antecipar, de trazer respostas, de trazer luz àquilo que nós ainda não conhecemos. O Espírito Santo não vai estar preso à nossa mente, o Espírito Santo não vai estar preso aos nossos raciocínios, porque é com o nosso espírito que ele se comunica. O Espírito Santo, você não pode esperar que ele fique concordando com a sua mente, concordando com os seus sentimentos, concordando com suas emoções. Porque o Espírito Santo vai estar direcionando você por dentro e não por fora. Amém? Ele é ungido para nos guiar. O Espírito Santo, ele é ungido para trazer todas as decisões que nós precisamos no nosso dia a dia. Às vezes pensamos que o Espírito Santo quer se envolver nas coisas maiores da nossa vida. Mas ele quer comunhão, intimidade no dia a dia, nas pequenas coisas. Se nós não conhecemos o Espírito Santo nos mínimos detalhes, provavelmente nas grandes decisões, ele vai ficar de fora de muitas delas. Porque o Espírito Santo, ele quer se envolver nas suas escolhas básicas do dia a dia. Que roupa eu vou vestir, com quem eu vou sair, qual caminho eu vou seguir, por onde eu vou, por onde eu não vou. Porque era assim que acontecia na igreja de Atos. Nós estamos dando continuidade à igreja de Atos. Você vê que na igreja de Atos, o Espírito Santo tem uma voz bem ativa. O Espírito Santo sempre foi muito consultado na igreja de Atos. Você vê o dinamismo na igreja de Atos. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo representou. E as pessoas tomavam suas decisões baseadas na opinião do Espírito Santo. O Espírito Santo não era colocado dentro de uma caixa, esperando que você perguntasse ou não. Mas sempre antes das decisões era consultado. O que fazer, como fazer. E você sabe que muitas das vezes nós estamos quebrando nossas cabeças. Nós estamos pensando muito e perguntando pouco ao Espírito Santo. Muito do nosso dia a dia seria mais resolvido, seria mais produtivo se parássemos um pouco para perguntarmos ao Espírito Santo o que é que ele acha de nossas decisões. Não seríamos tão rápidos em tomar decisões precipitadas. Seguir o Espírito Santo nunca é perder tempo.
Seguir o Espírito Santo nunca é ficar de mão sem fazer nada, mas é parar para ouvir o que ele tem a dizer, porque ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz lá em 1 João que a unção dos santos nos ensina sobre todas as coisas. Então, sempre quando você olha para o Espírito Santo na Bíblia, você vê a função dele é nos ensinar, nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Com quem vamos nos relacionar, com quem vamos desenvolver amizade, para onde nós vamos trabalhar, qual curso seguir, com quem casar. O Espírito Santo tem uma opinião. Ele tem um conselho a dar. E nós não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo nos nossos dias. Porque você vê que a igreja de Atos era uma igreja viva. Era uma igreja poderosa, porque o Espírito Santo era ativo. Era ativo na igreja, e quem é a igreja não é quatro paredes, somos nós. Então, o Espírito Santo era ativo quando dizia: Ananias, se levanta, vai para ali, para aquela casa, que tem um homem agora que precisa ouvir sobre Jesus. E era Paulo. E ele dizia: Senhor, pelo amor, não me mande não, porque ele está matando todo mundo. Mas era fácil ouvir a voz do Espírito Santo. Será que está sendo fácil ouvir a voz do Espírito Santo? Ou nós estamos abafando a voz do Espírito Santo? Nós estamos sendo mais rápidos do que ele. Nós estamos querendo resolver do nosso jeito, da nossa forma. E é tão fácil a gente querer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E quando está tudo uma bagunça, a gente chega aqui: Jesus, me socorre. Seria mais fácil para a nossa vida puxar o Espírito Santo para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Ouvir o que ele tem a dizer. Porque o Espírito Santo sempre tem algo a dizer. Lá em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, não precisa você abrir. A gente vê aqui quando Pedro é avisado de ir até Cornélio. Cornélio estava orando. E diz: vai vir aqui alguém que vai lhe ajudar para resolver essa situação. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo disse a Cornélio: eis que tem 3 homens lá embaixo que estão te procurando. Levanta, desce e vai com eles, porque eu vou lhe enviar para a casa de Cornélio. O Espírito Santo disse. Não foram pessoas, mas foi o Espírito Santo que tinha uma voz. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que enquanto eles jejuavam ao Senhor, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo ativo, levantando pessoas para o ministério, levantando pessoas para o propósito, pessoas que dependiam da ação do Espírito Santo. Não dependia da força do seu braço, não dependia de pessoas. Não estava procurando pessoas para depender, mas estava procurando a presença do Espírito Santo para seguir a sua vida. Nós precisamos, queridos, ser conscientes da presença do Espírito Santo dentro de nós. Desde ao acordar ao anoitecer, saber que o Espírito Santo está comigo e ele vai me guiar em toda a verdade. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que chegam de repente e a gente olha: o que é isso? Como resolver? E nós temos a ajuda dentro de nós, que nós podemos acessar essa ajuda, nós podemos procurar o Espírito Santo e ele vai nos guiar. Ele vai pegar a nossa mão e vai junto conosco, nos dando clareza do que precisa ser feito. Eu já vi situações de pessoas fecharem negócios, pessoas entrarem em negócios, comprometerem sua palavra, olhando só para um lado, olhando só para o bem financeiro e quebrando a cara lá na frente, porque não consultou o Espírito Santo antes. Se o Espírito Santo for consultado, queridos, por mais que não faça lógica, mas ele já foi um caminho, a um lugar que você ainda não chegou. E ele sabe exatamente esse lugar. Esse lugar não é desconhecido para ele. Esse lugar é conhecido para ele. Por isso que ele nos guia em toda a verdade. Então, essa noite nós queremos mexer mesmo com essa questão. Você ficar consciente da presença do Espírito Santo. Jamais você pode tomar nenhuma decisão sem perguntar antes: Espírito Santo, o que é que você acha? O que é que você tem a dizer? Eu lembro que quando eu estava grávida de Alice nas últimas semanas,
Eu fui na consulta e a médica, acho que eu estava com 37, alguma coisa assim. E a médica disse para mim, se você quiser, a gente já pode fazer o parto hoje de tarde, já podemos marcar. E eu fiquei surpresa com a proposta, porque eu não estava esperando. E a minha família disse assim, bora marcar, porque a expectativa de acontecer logo o parto. E eu lembro que naquele momento eu disse, a senhora pode me dar umas 3 horas para eu poder dar a resposta? E ela, tudo bem, era de manhã, de tarde eu mando uma mensagem e a gente decide. Qualquer coisa, se for, no final da tarde a gente faz o parto. E eu lembro que naquele turbilhão de pensamentos, de emoções, o que eu tinha para ser feito era consultar a presença do Espírito Santo, o que fazer naquele momento. E eu lembro que eu disse à minha família, fica aqui na sala, eu vou me trancar. E eu me tranquei no quarto e comecei a orar no Espírito. E eu fiz, Espírito Santo, eu preciso de uma direção sua para mim. Eu não vou tomar uma decisão baseada no que eu penso, no que eu acho ou na pressão das pessoas. Porque querer expressão das pessoas sempre vai existir. Pessoas vão te empurrar para você tomar decisão. Ou você é empurrado pelas pessoas, ou você é empurrado pelo Espírito. Ou você decide ser empurrado pelo que as pessoas vão dizer, pelo que as pessoas vão falar, ou você decide ser empurrado pela presença do Espírito Santo para o lugar certo. As pessoas não foram já naquele lugar, mas o Espírito Santo já foi. O Espírito Santo já conhece aquilo que é desconhecido para mim e para você. E eu lembro que naquele momento eu me tranquei, eu fiz o saio daqui desse quarto, depois que eu recebi a resposta do Espírito Santo. E eu lembro que naquele momento, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou no meu coração, disse, eu não te pedi para fazer parto hoje. Eu não estou te exigindo, não estou te pedindo para você ter que aceitar uma proposta de imediato. Então fique em paz. E eu lembro que eu saí do quarto e fiz, não vai ser hoje o dia. E a médica, não vai ser, está tudo pronto. Não vai ser hoje o dia, vamos esperar. Vamos aguardar. Queridos, eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito o parto naquele dia. Porque o Espírito Santo sabe o que eu não sei. O Espírito Santo vai em lugares que ainda eu não fui. O Espírito Santo já pisou em lugares que para mim é desconhecido. Mas só o fato de saber que eu estou caminhando com alguém que sabe melhor do que eu. Eu estou junto de alguém, o meu companheiro, o meu parceiro, o meu ajudador. Ele vai em lugares que ainda eu não fui, me apresenta, vem por aqui, que por aqui é mais seguro. Nós não podemos negligenciar as direções do Espírito. Porque nós não entendemos, porque não faz lógica para a nossa cabeça, não faz lógica para o nosso bolso, não importa se faz lógica ou não. O importante é que a gente tem que ouvir a sua voz, seguir o seu caminho e receber a instrução e dar passos em rumo, e dar passos na direção que Ele nos confiou. O Espírito Santo, queridos, Ele sempre vai nos guiar. Lá em Atos capítulo 20, você pode abrir? Atos capítulo 20, versículo 22. Diz assim. Isso é Paulo está falando. E ele disse, agora, eis que ligado pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo já me falou, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Ligados pelo Espírito. Ligados pelo Espírito. Não é ligado pelas nossas emoções, não é ligado pelo que nós sabemos, não é ligado pelo nosso raciocínio, mas é ligado pelo Espírito. Lá em, deixa eu ver aqui. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica, não é com a nossa mente. Não é com a nossa lógica, mas Ele testifica com o nosso Espírito. Então, queridos, no dia da circunstância, no dia que você precisa de resposta, você não tem que procurar na sua mente. Você não tem que procurar nas circunstâncias, mas você tem que procurar por dentro, buscando a luz do que o seu Espírito tem a trazer para o seu coração, de comunicar. Porque, queridos, Deus está levantando uma igreja forte.
Uma igreja que se comunica com o Espírito Santo. Uma igreja que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem uma voz, o Espírito Santo tem uma opinião, o Espírito Santo diz o que ele quer, o Espírito Santo diz o que ele não quer, o Espírito diz o seu gosto, a sua vontade, o que ele aprova, o que ele não lhe aprova. E nós vamos nos livrar de entrarmos em situações por conta do cuidado do Espírito Santo. Esse é o tempo de sermos poupados, de sermos livrados de ser lesionados pelo mundo, pela conduta e ajuda do Espírito Santo. Eu estava conversando ainda agora há pouco com o pessoal. Eu fui comprar um produto aqui em Campina Grande, agora que eu vou precisar, no pós-parto. E eu encontrei uma fábrica, uma empresa top, muito boa. E já estava fechando, mas eu senti uma nota no meu coração. Não avance. Não avance, não entre nisso. E eu, sem entender direito, se eu vou conhecer essa fábrica, fui para lá e olhei tudo. E quando eu estava já conversando para negociar, mas aquela nota dentro de mim, não avance, não prossiga, não se comprometa. O problema é que nós estamos nos comprometendo demais com pessoas e não com o Espírito Santo. Ficamos amarrados com a nossa opinião. Ficamos amarrados com a nossa vontade e deixamos o Espírito Santo de lado. Quando ele tem uma voz, quando ele tem uma opinião para ser dada. E eu lembro que naquele momento, enquanto estava aquela inquietação dentro de mim, assim, o senhor pode esperar um pouco, eu vou para casa. Não vou fechar agora, vou esperar um pouco. E me veio uma pessoa para procurar e ligar. Eu disse, fulano, essa pessoa tu conhece? Saia disso. Me deu uma enrolada. Não cumpriu com o que ele fez, então nem entre nisso. Sabia que tinha algo. O Espírito Santo, ele nos guia em toda verdade. Nós não vamos ser enganados pelo mundo. Nós não seremos enganados pelo diabo. O diabo não vai ganhar vantagem na nossa vida, no nosso propósito, no nosso destino, no nosso dinheiro, nas nossas escolhas. O diabo não tem direito de nos confundir. A Bíblia diz, nós não seremos confundidos, nós não seremos enganados, porque nós temos todas as respostas dentro de nós. Nós não vamos ser levados por qualquer onda, por qualquer pensamento. A nossa mente, ela não vai nos enganar. Os nossos sentimentos, eles não vão nos levar, porque nós somos pessoas que vivemos de dentro para fora, e não de fora para dentro. Nós vamos olhar para o Espírito Santo e sempre orientar o que é que ele tem a nos conduzir. Amém? O louvor já pode subindo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e foi logo no início da minha caminhada. Eu vim de uma igreja bem tradicional, e eu quase não ouvia falar do Espírito Santo. E eu lembro que quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu li aquele livro de Ben-Henri, Bom Dia Espírito Santo. E aquele livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. Não sei se você já chegou a ler, é um livreto. Eu acho que é um livro de primeiros passos para a gente conhecer a presença do Espírito Santo. Eu não conhecia nada, eu só sabia que era alguém que a Bíblia sempre falava, mas nunca tinha sido me ensinado sobre o Espírito Santo. E eu lembro que quando eu li aquele livro, quando ele acordava, ele dizia assim, bom dia, Espírito Santo. E como aquilo me marcava. Porque eu ficava, eu posso falar com o Espírito Santo assim? Eu posso agir dessa forma? E eu lembro que eu fui batizada no Espírito Santo, orava em outras línguas, por tanta sede de conhecer essa presença. E aquele livro, cada vez mais que eu lia, ele falava no livro sobre Kathryn Kuhlman, que conheceu o Espírito Santo através de Kathryn Kuhlman nas suas reuniões, que quando estava na calçada, ele começava a tremer por conta da presença gloriosa que aquela mulher carregava. E aquele livrinho, ele me ensinava, ele me apresentava um relacionamento possível com o Espírito Santo. Um relacionamento produtivo, um relacionamento com vida. Queridos, alguém que não tem vida com o Espírito Santo é uma pessoa que está morta espiritualmente. Não tem vida, não tem alegria, não tem paz, não tem um brilho nos seus olhos. Porque o Espírito Santo é aquele que vivifica dentro de nós. Ele entra na nossa vida e faz
questão de marcar a nossa presença. Por onde nós chegamos, nós não podemos passar despercebidos. Não por nós, mas por quem a gente carrega. Onde nós entramos, o Espírito Santo entra junto. Se é no supermercado, se é no salão, se é onde for, fazemos diferença porque existe alguém vivo dentro de nós, que Ele olha para as pessoas através dos nossos olhos. Ele toca em pessoas através das nossas mãos. Ele entra e sai de lugares através do que fazemos. E como eu ficava impactada com a presença do Espírito Santo. E eu lembro que eu ficava buscando essa presença. E muitas das vezes, querido, o Espírito Santo, Ele quer se mover através de você. Ele quer que pessoas sejam alcançadas pelo seu olhar, pelo seu jeito, pelo aquilo que você fala. E uns anos atrás, eu estava com uma pessoa na UTI. E UTI é um lugar bem difícil de lidar. E tinha uma médica específica que estava sendo bem difícil de lidar com ela. E foi me pedido para entrar naquele lugar, para falar com aquela médica. E quando eu entrei, ela foi bem delicada comigo. E disse: o que é que você está fazendo aqui na frente de todo mundo? E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com ela? Já fui recepcionada dessa forma. E eu lembro que naquela ocasião, o Espírito Santo disse para mim: só olhe para ela. Deixa eu olhar para ela através dos seus olhos. Deixa eu enxergar. Deixa eu tocar a vida dela através do seu olhar. E eu lembro que eu disse: doutora, eu só quero falar uma palavra com a senhora. E ela: me espere lá. E eu fiquei no cantinho lá, orando, esperando ela vir. E eu sem saber o que ia acontecer. Mas eu lembro que naquela ocasião, aquela instrução foi tão forte: olhe nos olhos dela. Eu não sei nem como é que meu olho estava. Se estava saindo fogo, se estava saindo lágrima. Eu sei que eu obedeci a instrução. E eu disse: doutora, eu me chamo Miriam. E eu olhei para os olhos dela. Eu me concentrei nos olhos dela. E quando eu me concentrei nos olhos dela, ela disse: minha filha, deixa eu lhe pedir uma coisa. Ore. E eu disse: doutora, a gente está orando. Nós estamos crendo em um milagre. E ela fez: não, eu sei que essa pessoa que vocês estão orando, então, tem muita oração sobre ela. Mas eu quero agora que você ore por mim. Porque eu estou precisando de oração. E aquela mulher, que estava tão dura de coração, suas lágrimas começaram a escorrer. Porque o Espírito Santo teve acesso de olhar olho no olho para ela e comunicar coisas ao seu coração. Nós temos a oportunidade, queridos, de transformar vidas, de transformar histórias, deixando que o Espírito Santo encontre espaço na nossa vida, no nosso dia a dia. Abre espaço para o Espírito Santo, para você ter um relacionamento vivo. Não é um relacionamento que você só se encontra com o Espírito Santo na igreja. Não é um relacionamento que você só se encontra com o Espírito Santo quando você está aqui, quando o louvor do Senhor começa a orar em outras línguas e você lembra de orar. Mas é o Espírito Santo deixa você acordar e você lembrar: existe uma presença que está aqui comigo. Existe uma presença santa que me aconselha, que me orienta, que me livra. Eu dou acesso a essa presença. Essa é uma noite que o Espírito Santo está querendo acesso. Acesso à nossa vida. Existem áreas na nossa vida que muitas vezes nós colocamos dentro de gavetas. Engavetamos, fechamos e não mexemos. Só falta eu colocar uma placa: proibido mexer. Porque talvez se for mexer dói. Talvez se for catucar naquela área vai ferir. Mas o Espírito Santo, Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Onde tiver uma área que precisa de cura, Ele vai levar cura, Ele vai levar restauração, Ele vai levar vida, Ele vai levar um novo respirar. Ele vai te dar o senso da eternidade, o senso do seu propósito, o senso para o qual você acorda. Você não acorda só para trabalhar, só para viver, só para ganhar dinheiro. Você vive por um propósito. É para que Ele encontre espaço na sua vida. Comunhão, intimidade,
Relacionamento. Queridos, para você ter relacionamento com pessoas, você precisa investir tempo. Você não desenvolve relacionamento com ninguém se você não investir tempo. Se você não dedicar, se você não for intencional de conversar, de falar, de perguntar. Talvez possa ser até incomum para você perguntar algumas coisas ao Espírito Santo. E você vai dizer assim, como eu dizia, como é que eu vou perguntar? Ele vai me responder? Só pergunta. Só dá acesso. Só deixa Ele ter o lugar dele na nossa vida. Porque, queridos, quando você dá acesso ao Espírito Santo, você vai ver o reboliço que vai acontecer na sua vida. Eu lembro, queridos, como eu desejava receber o batismo do Espírito Santo. Era algo para mim extraordinário. E depois de um tempo para cá, eu comecei a pensar que muitas das vezes estamos perdendo o sobrenatural de Deus. Porque estamos associando a Deus ao extraordinário. Mas Deus se envolve nas coisas simples. O resultado, ele pode ser extraordinário, ele pode ser grande, pode ser maravilhoso. Mas o processo é muito simples. É só você dar lugar ao Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Nós não podemos estar andando com o nosso tanque vazio, com o nosso tanque seco. Existem pessoas que vão precisar colocar mais força essa noite, para o ponteiro sair do lugar, sair da reserva, ir caminhando ao pouco, ir para o meio, ir para o fim. Tem pessoas que o tanque já está cheio, precisa só um pouquinho para completar o tanque. Mas que ele não importa onde o seu ponteiro está. Se está no início, se está no fim, o importante é que você vai deixar encher, transbordar da presença do Espírito Santo. E nós estamos em um culto favorável, culto do Espírito Santo. É justamente para isso, para me encher esse ponteiro, para deixar que esse ponteiro se mova, para apertar no acelerador e não ter cuidado de faltar combustível. Porque o Espírito Santo, ele está pronto para dar uma aceleração nos passos da nossa vida. Dar uma aceleração, aquilo que você não está conseguindo entender, aquilo que para você não está fazendo sentido nenhum, não está fazendo nenhuma lógica. É exatamente aí que ele quer trazer respostas. Ele quer trazer nortes, direções. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia! Aleluia! E como é que você dá acesso ao Espírito Santo, queridos? Como é que você dá acesso a essa presença? Orando em outras línguas. Orar em outras línguas é a porta que dá acesso ao sobrenatural. Orando, cantando, salmodiando é o que dará acesso. Talvez, queridos, você está um pouquinho enferrujado, vai precisar colocar um pouquinho de óleo. E nós estamos derramando aqui esse óleo para você tirar o ferrugem que estava em casa. É como se tivesse uma manutenção. Quando você leva uma peça para manutenção, lá é exatamente para colocar o que precisa. Tirar o que está enferrujado, tirar o que está velho, colocar o novo para que funcione. A sua vida no Espírito Santo, ela deve funcionar. Ela não pode ficar sem ação, não pode ficar infrutífera. Nós estamos vivendo, querido, na dispensação do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Você se move, você junto com o Espírito Santo segue os comandos, segue as direções. Filipe, o evangelista, estava na sua melhor fase do seu ministério. As multidões seguiam, mas veio um comando da parte de Deus: sai daí e vai para o deserto, e lá eu vou te mostrar. E ele sai para um lugar que era desfavorável,
que era desconfortável, mas naquele lugar ele se encontra com um propósito, e depois que ele se encontra com um propósito, ele experimenta o sobrenatural. Eu não sei o que você vai precisar deixar. Eu não sei qual é o lugar de transição que Deus vai te dizer: deixa nesse lugar e vem para um lugar novo. O Espírito Santo está te chamando para você mergulhar em águas mais profundas. Sair do raso, sair da superficialidade e ser intenso na comunhão com o Espírito Santo. Você pode começar a orar em outras línguas. Oh, la mambras quedre sola baba maraso, lo mamara salambradreco, lo bradradre quedre sola bradresco bra 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 bra. Oh, mamaraso. Oh, lambradra catra celebre. Puxa das fontes, querido. É o seu momento. É a sua hora de você investir o seu tempo na coisa certa. A força, tem força para você se levantar. Tem força para você seguir. Talvez você vai ter que precisar colocar um pouquinho de força para orar em outras línguas, mas Ele vai chegar junto. Ele pega junto. Oh, la bra ba 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 sola ba. Sola bra dra catre sola ba. Sola bra dresque. Oh, ba 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 so. Oh, la madre que celebre da cá. Oh, ba 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 maraço. Subindo de nível. Oh, mamaraço. Lobra dradra e quedre sola ba 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 ba. Sola brodresque. Oh, bra dra 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 cá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dentro desse texto, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separa-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Enquanto Miriam lia essa escritura, essa palavra separa-me veio forte dentro de mim, porque essa é uma noite de separação para alguns aqui, de um estágio para um próximo estágio. E enquanto estávamos orando, eu vi todos nós aqui embaixo em um grande círculo. Então todos que estão aqui hoje, desçam para cá, por favor. Vamos fazer um grande círculo aqui. Às vezes a gente precisa estar mais junto para que algumas coisas sejam facilitadas. Aleluia. Então pode ir até ali no final, seguir para cá também. Pode estender um pouco para lá. Pode vir por aqui também. E quantos sabem que existem coisas que elas são transmitidas? Pode vir mais para cá, pode vir. Pode trazer mais para cá. E agora fervorosamente vamos orar no Espírito Santo. Separação, separação, separação. Oh, bromarabele compro do shobrele candarama bandarasa. Engendele cando roba mamara mamarele bere 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 de. So se candarama la barele dele barele sobre o broche. Fracanda da barala sobre o broche sobre bade. Isso, vamos aumentar a temperatura. Oh, racandaraba na chocroma barala barala baba sobre bere bere bere. Mama somdo robo no shedele que descende. Separados, 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 separados,
separados do mundo. Separado de todo engano, separado de toda falta. Ramana canchera bacante la braca sandela bramana cancela bramana canche ribirikin la brosanda cansobra chande camrubudu canchu chenchera rena manda na manase ribirigan monosi mana manangandru mono mana manaya na bragana ribirikin na ngrubudu che ribirikan na manase. Um novo ritmo, 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 um novo 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 ritmo, separados para um novo ritmo, novo ritmo, 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 o ritmo do céu, o ritmo do céu, o ritmo do Espírito, o ritmo do Espírito, não dessa terra, não dessa era, não, 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 mas o ritmo do céu, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, a cadência do céu, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, em nome de Jesus, ajustes, 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 para o ritmo do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, só levanta suas mãos e se rende a esse óleo sobrenatural, a essa força de Deus que está sendo liberada. Oh, o Senhor deseja que todos nós estejamos prontos, pertos e sensíveis. É um tempo glorioso do Espírito. Eis que venho fazendo coisas que vocês nem imaginam. Há muitos dispersos, mas há muitos que estão atentos. Fique firmes na promessa, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que prometi. O grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus do hoje, do sempre. Ele é, Ele faz, Ele pode. Acredite, não desista, não desanime. Eis que vai ser um tempo glorioso, glorioso. Você precisa do meu fogo. Você precisa do meu fogo. O óleo já está sobre você. Agora eu estou vindo com meu fogo para juntar com esse óleo e começarem explosões. E começarem explosões. Explosões.
explosões, mudanças. Oh, aquilo que estava parado na sua vida, aquilo que estava morto. O meu fogo com o meu olho, 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 causando explosões. Pegando aquilo que estava cru, aquilo que estava cru, aquilo que estava cru, e mudando, e mudando, e mudando. Oh, o meu fogo com o meu olho, causando explosões, causando explosões, assim como o óleo, quando está bem quente, e você coloca algo dentro daquela panela cheia do óleo quente, existem explosões. Assim será na sua vida. Assim será na sua vida nessa noite. O meu fogo com o meu olho, o meu fogo com o meu olho, o meu fogo com o meu olho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Louvamos o teu nome essa noite. Te exaltamos pelas respostas. Te exaltamos porque nós temos o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. E que essa onda de conselho vem agora. Eu percebo esse refrigério agora vindo. Essa paz que excede todo o entendimento. Aquela certeza que não está sozinho. Aquela certeza que você tem o que precisa para a próxima estação. E que nenhuma confusão prevalece diante da verdade. Nenhum desânimo prevalece diante da verdade. Nenhuma contenda prevalece diante da verdade. Nenhum pensamento errado prevalece diante da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Mas nós o conhecemos. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Libera algo da parte de Deus para alguém que está aí do seu lado, ou alguém que veio ao seu coração, que está entre essas pessoas aqui. Libera algo da parte de Deus. Libera algo da parte de Deus. Sobra essa candela labrada da catelecena. Oh, ramada sobra. A força de Deus. A força de Deus se levantando agora. A força de Deus. A força de Deus. Oh, mamacondoro babarele bebele. A força de Deus. A força de Deus. A força, 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 força. Abramacanda, labramacanda, rababababa. Sedelele, bramandolo, trodolo, boboche. Reguedelele, Nicolas. Obra sobre a dare. Yeguedobra, babababa. A força de Deus. A força de Deus agora. A força de Deus. A força de Deus. A força da alegria. A força das convicções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Novas estações. Novas, 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 novas. Oh, glória. Oh, glória. Deus está recomeçando coisas. Deus está reavivando pontos que envolvem o teu chamado, pontos que envolvem aquilo que você foi criada para viver antes que os seus ossos fossem formados. E Deus está restabelecendo essas conexões, reavivando o que estava morto e colocando em ordem o que estava em desordem, trazendo a vida para esse novo lugar em Deus. Sombre